Lembranças. O que seria de nós sem as lembranças? Vocês já repararam que quando alguém relembra algum momento ou algo que tenha marcado algum período da sua vida, o seu cérebro localiza imediatamente e te leva a ter recordações daquele momento? Incrível, né? O programa de hoje preparou um acionamento cerebral que vai fazer você viajar no tempo e reativar lembranças que fez parte da sua vida. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje em dia, com computadores e celulares cada vez mais potentes e com capacidade de armazenamento cada vez maiores, provavelmente você já procurou um documento, uma foto ou um vídeo que você tem certeza que tem, mas é tanta informação no seu HD que você acaba nem lembrando onde armazenou. Pois é, com o nosso cérebro também é assim. Você tem todas as informações e lembranças lá, porém, para ele não ser sobrecarregado, o nosso cérebro mantém ativo mais as informações atuais, as mais importantes e aquelas que frequentemente são utilizadas. Cientificamente, o nosso cérebro é bem parecido com a máquina, porém, ele praticamente não deleta nada, apenas mantém a informação oculta até que ele seja estimulado. E basta que alguma situação ou alguém dê o primeiro gatilho que envolva uma lembrança para que o seu cérebro imediatamente seja conectado e a lembrança volte nítida e natural. E esse gatilho é com a gente que sempre vem aqui buscar no fundo do baú e trazer para a sua memória um pouco mais de nostalgia. O programa de hoje tem um desafio. Hoje vamos falar sobre curiosidades que nem faz tanto tempo assim, mas provavelmente você só vai lembrar depois que a gente falar nesse episódio. Hoje, com o mundo caótico e diversidade do dia a dia, é bem comum pessoas sofrendo de insônia. E diante disso, é bem normal, muitas das vezes, quando perdemos o sono de madrugada, buscar distração na TV. Pois é, mas essa opção alguns anos atrás não existia não, viu? Eu sei que hoje em dia pode até parecer um pouco estranho, mas até quase no final dos anos 90, as TVs encerravam as transmissões entre meia-noite e 1 da madrugada e só voltavam com a programação entre 6 e 7 da manhã. Mês de abril, somente filmes inéditos, os grandes sucessos, atores consagrados. Se você procura o melhor do cinema, aqui tem. A partir deste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Pois é, parece brincadeira, mas não é. A TV da década de 90 aqui no Brasil, além de contar apenas com 6 canais, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, TV Cultura, Rede Manchete e Rede Record, todas as emissoras saíam do ar entre meia-noite e 1 da manhã e só voltavam no início da outra manhã. Por isso, se você perdesse o sono na madrugada nessa época, a TV não era uma opção. A partir deste momento, as emissoras do SBT dão início às suas transmissões de hoje. Bom dia.
Hoje em dia as construções são cada vez mais luxuosas. Com materiais de primeira qualidade, as indústrias sempre apresentam a criação de novos materiais. Uma casa bacana começa por um piso bacana e com tanta modernidade vem os pisos cerâmicos, porcelanatos, vinílicos, laminados de madeira e vários outros. Um dos mais utilizados hoje em dia são os pisos cerâmicos, por causa do seu preço mais acessível, durabilidade e até a facilidade de limpeza. Pois é, mas se você tem mais de 30 anos, provavelmente você já morou numa casa de piso queimado com xadrez e vermelhão. Para o seu filho que não está entendendo nada, antes dessa modernidade toda, os pisos da maioria das casas eram feitos de forma bem artesanal. O trabalho dos pedreiros depois do contrapiso era uma verdadeira obra de arte. Com a mistura de cimento e corante em pó xadrez, que geralmente era vermelho, verde ou amarelo, a mistura era espalhada aos poucos sobre o contrapiso e umedecida bem devagar, para posteriormente ser espalhada com uma desempenadeira de aço. E aí era com o talento do seu pedreiro que se formava um piso liso, uniforme e colorido. Pois é, se você viveu nessa época, vai lembrar que nem sempre era uma boa ideia andar descalço nesse piso. Outra coisa que também vale a pena lembrar é que para manter o seu piso bonito, dava um trabalhão danado. Além da limpeza tradicional com o pano, o piso precisava ser encerado diariamente. E depois de dar a cera, existia 3 formas de dar o brilho. A primeira, com o uso de uma enceradeira, que era o mais prático e tinha o melhor resultado. Mas nem todas as pessoas tinham esta belezinha para fazer o trabalho. A segunda forma era um pouco mais trabalhosa. Era, digamos que, a versão genérica manual da enceradeira. A versão mais velha era o escovão, que era feito de ferro fundido e pesado para um caralho, que você precisava ficar esfregando para frente e para trás para dar o brilho no seu piso. A última opção, não menos importante, era a mais divertida, que basicamente era quando você e seu irmão lustravam fazendo drift sentados no pano de chão. A profissão de barbeiro é uma das mais antigas da humanidade. Bem lá no início do século, a barbearia era um privilégio e exclusividade das classes mais altas. Hoje em dia, os estabelecimentos são bem mais comuns e populares. Quando você vai ao barbeiro profissional, ele vem com aquela navalha super afiada e faz ali a sua barba com todos os cuidados e capricho. Mas ainda hoje em dia, a maioria dos homens faz a barba sozinho e em casa. Muitos só aparam com a máquina de cortar cabelo e outros usam os barbeadores descartáveis. Uma das marcas mais famosas é a Gillette e é exatamente sobre ela que a gente vai relembrar. Os barbeadores descartáveis modernos vêm com linhas anatômicas, cabeça móvel com 3 lâminas para melhor desempenho e contorno da sua pele, fita lubrificante para maior deslize na duração do trajeto do seu barbear, e eles são uma viadagem que só. Mas o barbeador da Gillette das antigas, esse sim, era coisa para cabra macho. Para começar, ele durava uns 500 anos, porque eram muito resistentes. E para usar esse aparelho, você precisava comprar as lâminas que vinham separadas e inserir no seu barbeador. Já o primeiro risco de se cortar era aí. E depois disso, você precisava ter coragem para fazer a barba com aquela lâmina super afiada e com o menor deslize que fosse. Mas e aí, como foi o nosso desafio?
Eu tenho certeza que vocês voltaram no tempo depois desse novo episódio. Mas agora é a hora da verdade. Se você viajou nesse programa de hoje, é hora de você deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva para dar aquela força e também compartilhe com todos os seus amigos. Também não deixe de acompanhar os programas na TV Super Canal, se você for da cidade. Caso você não seja, você cola lá no YouTube que tem muita coisa legal para assistir. Bem, eu vou ficando por aqui e na próxima semana eu volto com mais um episódio inédito com a sua Crônica de Viagens no Tempo, o programa mais retrô dos anos 80 que você conhece. Então eu vou ficando por aqui, até na próxima semana, até lá. Se você, empresário, busca um bom programa para exibir a sua empresa, a sua oportunidade chegou. Segundo pesquisas recentes feitas pela minha esposa, dão conta que esse programa já foi visto por 3 milhões de pessoas. 300 mil pessoas. 30 mil pessoas. 30 pessoas? Deixa pra lá.